E existem esses dois livros também que eu gostaria de salientar, que são muito interessantes, da Ana Primavesi, uma agrônoma que incentiva a agricultura orgânica, onde ela fala no seu livro uma frase que me deixou muito encucada, que ela diz que o solo sadio leva a uma planta sadia e uma planta sadia a um ser humano sadio. Ou seja, não adianta eu ficar lutando para trazer saúde para as pessoas se as pessoas estão comendo plantas que não têm saúde. Então, por isso que eu volto a falar aquela mesma minha fala do início, o lugar de médico é na roça. Nós temos que valorizar o campo, nós temos que valorizar o homem voltar a ser inserido no lugar ideal onde Deus indicou que ele morasse. Porque só o solo recuperando a sua saúde através da interrupção do uso de agrotóxicos, através do desenvolvimento de matéria orgânica nesse solo, adubação verde, né? Cobertura de solo, fazer com que esse solo fique rico em minhocas, em bactérias, em fungos do bem. Só desta forma, a planta que for crescida nesse solo vai ser uma planta equilibrada, e o ser humano que comer aquela planta também vai ter equilíbrio. Outro livro que eu gostaria de citar aqui é esse pequeno livrinho também da Ana Primavesi, que ela teve esse insight. Eu fiquei pensando, gente, pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, estão enxergando algumas verdades que nós ainda não enxergamos, que ela fala aqui de algumas plantas indicadoras, como reconhecer os problemas de um solo. Então, aqui ela fala que essas plantinhas, elas são indicadoras da saúde do solo, ou seja, nós podemos saber se um solo está com falta de potássio, se um solo está com excesso de pH, se um solo está com falta de cálcio, com excesso de cálcio, se um solo está com várias deficiências apenas pelas plantas naturais que se desenvolvem nesse solo. E mais, essa senhora teve a audácia e a inspiração, que eu considero, de dizer que essas plantas que as pessoas chamam de pragas, que são as plantas que são matas, que são mortas com esses venenos, esses químicos que são jogados aí no solo, na verdade, essas plantinhas são soluções misericordiosas. Não é com essas palavras que ela fala, mas ela fala que essas plantinhas são indicadoras da saúde do solo, e ela fala também que essas plantas são sanadoras, ou seja, essas plantinhas elas têm um poder muito maior do que apenas indicar o que está sobrando ou faltando naquele solo. Essa plantinha tem a capacidade de solucionar o que aquele solo tem de carência ou de excesso. Então, essas plantinhas têm o poder de indicar e de sanar as dificuldades que aquele solo tem. Por isso aí vem a ordem de Deus ao seu povo judeu, muitos anos atrás, que eles não deviam plantar no mesmo terreno muitos anos em sequência, mas deveria existir o ano sabático. Inclusive, o povo de Israel foi ao cativeiro para a Babilônia, porque não respeitou os sábados que o Senhor tinha exigido e não deu o descanso da terra. E nós vemos que quando a terra tem esse descanso, essas plantinhas que são consideradas pragas, mas que não tem nada de praga, na verdade são indicadoras e são sanadoras, elas estão ali para reequilibrar aquele solo. Se nós deixarmos essa terra descansar um período para que essas plantas se desenvolvam e que a saúde desse solo se recupere, esse solo depois vai poder ser plantado novamente e vai poder gerar alimento saudável para que nós possamos comer esse alimento e nós possamos também ter saúde. Porém, nós sabemos que não é isso que acontece hoje, com as grandes fazendas, com as grandes monoculturas. Eles jogam químicos e replantam, 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 replantam no mesmo solo, ano após ano, a mesma cultura, até que aquele solo se torne um deserto.